Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline. Eu vou gravar um vídeo para vocês, um vídeo introdutório sobre a nossa aula de segunda-feira, certo? Como eu dizia para vocês na segunda-feira, nessa semana, que é difícil, né, a gente poder dar uma aula sem lousa, sem vocês presencialmente. Então, eu vou mostrar aqui no meu teclado algumas informações importantes musicais que vocês precisam já ter noção e saber para a nossa aula desta próxima segunda-feira. Então, eu espero que vocês assistam e entendam, tá? Caso não entender, depois vocês podem me perguntar, podem me questionar, ok? Podem me ajudar também, caso vocês tenham outras informações também importantes e relevantes. Então, vamos lá. Nós estamos aqui com o teclado. Não vou precisar utilizar os outros lados esquerdo e direito, vou usar aqui o meio do teclado, que nós chamamos como região média, de textura média, de registro do som. Então, deixei aqui o som do teclado, do piano, e nós temos aqui o dó central do teclado, o dó central. Como eu dizia para vocês, o teclado todo, ele tem duas notas pretas e três, duas e três, duas e três. Então, fica mais fácil nós conhecermos e sabermos o nome das notas, né? Então, sempre a primeira tecla de duas pretinhas é a nota dó. Só para vocês terem uma ideia, certo? Se aqui é dó, aqui é ré. Se aqui é ré, aqui é mi. Dó, ré, mi. Automaticamente, a primeira de três é fá. Lembra que eu dizia para vocês que o mi não tem sustenido, já que o mi não tem sustenido, então eu tenho esse intervalo. Ele é um semitom, ok? Então, vamos colocar dessa forma, tá? Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí começa novamente, dó, ré, mi, fá, e antes nós temos as mesmas notas, tá? As primeiras oitavas para a esquerda e as últimas oitavas para a direita. Muito bem. Então, aqui eu tenho nota dó, certo? Nota dó. E aqui eu tenho dó sustenido. As duas juntas eu tenho um tom. Então, aqui é um tom, mais um tom inteiro. Vocês lembram quando eu passei para vocês aquela escadinha da escala ascendente à escala descendente? Eram por degraus. A cada 2 degraus eu tinha um tom. A cada 2 degraus um tom e um semitom. Outro degrau, olha lá, 2 degraus, né? Um tom, 2 tons, 3 tons, outro semitom. Então, aqui eu tenho uma formação de 2 tons e um semitom, 3 tons e um semitom. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem, então nós vamos começar a trabalhar a questão dos intervalos musicais. Eu vou dizer isso segunda de novo, mas aqui com esse vídeo introdutório eu espero que vocês consigam entender. Então, o que é o intervalo? É o espaço entre duas notas, né? O nome já diz, é o intervalo sonoro entre duas notas. Vamos trabalhar o intervalo, claro, obviamente, com duas notas e depois nós podemos acrescentar mais notas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a nota dó aqui. Eu vou sempre me basear da nota dó, porque ela não tem dentro das escalas, na sua formação, não tem notas sustenidas, tá? Então, eu vou usar sempre as notas naturais, para facilitar. Então, do dó para o ré, eu tenho um intervalo de segunda, certo? Olha só, dó, ré, tenho duas notas, então eu tenho intervalo de segunda. Do dó para o mi, 1, 2, 3, eu tenho intervalo de terça. Do dó para o fá, eu tenho intervalo de quarta, tudo bem? Do dó pro mi, pro sol, 1, 2, 3, 4, 5, tem intervalo de quinta, certo? Do dó para o lá, de sexta. Pro si, de sétima. E do dó para o dó, é uma oitava. Vocês já ouviram dizer, quando alguém está cantando, tocando, sobe uma oitava? E se subir uma oitava é justamente isso, eu tô cantando aqui, eu começo a cantar aqui, mais agudo. Quero descer uma oitava. Se eu estou cantando aqui, eu vou começar a cantar aqui mais grave. Dó, ré, dó, ré, dó, ré. Dó, ré, dó,
ré, dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó, ré. Ok? Então, quando nós trabalhamos intervalo, é isso. De segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima e de oitava. Esse intervalo pode ser uma nota depois da outra, ele pode ser melódico. Lembra que nós trabalhamos sobre o que é melodia? Uma nota depois da outra. Então, o intervalo ele pode ser de segunda melódico. Olha que tá subindo, ó. Dó, ré, dó, ré. Então, tá subindo, é uma segunda ascendente. Dó, mi, de terça, tá subindo. Dó, mi. Se for ao contrário, é um intervalo descendente, ó. Mi, dó, ré, dó, ok? Mas vamos trabalhar com um ascendente, ok? Dó, ré, de segunda. Dó, mi, de terça. Dó, fá, de quarta. Dó, sol, de quinta. Dó, lá, de sexta. Dó, si, de sétima. Dó, nó, de oitava, ó. É a mesma nota, só que uma mais grave e outra mais aguda. Dó, dó. Tudo bem? Estes são chamados intervalos melódicos, que significa uma nota depois da outra. Temos também os intervalos harmônicos, que significa as duas notas juntas. Intervalo de segunda, intervalo de terça, intervalo de quarta, intervalo de quinta, intervalo de sexta, intervalo de sétima, intervalo de oitava. Ok? Tudo bem? Bom, essa é a primeira aula, vamos assim dizer, sobre os intervalos que eu queria passar para vocês. Vocês tendo em mente exatamente isso que eu preciso, que vocês saibam antes da nossa aula, isso é fundamental. Então, por favor, espero que vocês estejam assistindo esse vídeo para ficar mais fácil. Eu posso usar outras notas também, como intervalos, ó. Intervalo de segunda, agora eu não começo do dó, eu começo do ré. Intervalo de segunda. Então, eu vou começar do ré pro mi. O ré pro fá, tá vendo? É uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima e uma oitava, ó, ré com ré. Porém, as outras notas, ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si, eles têm, na sua composição da sua escala, sustenidos, eles têm acidentes musicais, certo? Isso nós vamos trabalhar, então, na próxima aula. Por quê? Porque nós temos que utilizar aqueles degraus, vamos assim dizer, daquela escala, que nós vamos contar. Então, eu tenho um intervalo de segunda, vamos pegar do dó pro ré, porque eu tenho apenas um tom, tá vendo? Entre eles. Tem um intervalo de segunda, porque eu tenho um tom entre eles. O intervalo de terça. Olha o intervalo de terça. Eu tenho um tom e meio. Intervalo de quarta. Eu tenho 2 tons. Vocês estão entendendo? Então, tem que olhar a escadinha e a tabela que eu vou passar, ok? Porque se começar com ré, vai ter fá sustenido no meio. Se eu começar com mi, vai ter fá sustenido no meio, sol sustenido no meio, ok? Então, nós não vamos mexer com isso agora. O que eu quero de vocês é que entendam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Lembrando que independente da nota que comece, posso começar do si, posso começar do dó, posso começar do ré. No caso, eu quis fazer do dó para facilitar, certo? Além destas, né, não é somente segunda, o intervalo de segunda, o intervalo de terça, o intervalo de quarta. Eles têm nomes, certo? Segunda maior, segunda menor. Terça maior, terça menor, terça menor. Quarta, justa. Quinta, justa. Sexta maior, sexta menor. Sétima maior, sétima menor. Oitava, justa. Ok? Bom, isso eu vou trabalhar com vocês na aula da segunda-feira. Então, eu espero que vocês assistam esse vídeo e entendam. Qualquer dúvida, vocês podem até colocar lá no grupo, até me chamar no particular para saná-las. Ok? Muito obrigada!